Vamos falar sobre informática. O que é CPU desktop? A sigla se refere à unidade de central de processamento, também conhecida como processador. Já o desktop também é conhecido como área de trabalho, pois permite ao usuário ter acesso fácil a todos os elementos que fazem parte do sistema operativo, pastas, arquivos, atalhos, programas, etc. O que é GPU? A GPU, conhecida popularmente como placa de vídeo, também é uma unidade de processamento como a CPU, mas com uma diferença: ela é voltada especificamente para atividades gráficas como jogos, softwares de edição de vídeo, modelagem tridimensional ou exibição de vídeos. O que é BIOS? A sigla BIOS significa, em tradução livre, Sistema Básico de Entrada e Saída. É o responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados e verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional, seja ele Windows, Mac ou Linux. O que é URL? URL é nada mais que um link ou endereço de um site. O que é IP? Vem do inglês Internet Protocol, protocolo de rede, que consiste em um conjunto de regras que regem o formato de dados enviados pela internet ou por uma rede local. Diferença entre HTTP e HTTPS. O HTTP e o HTTPS são protocolos de comunicação que permitem a troca de dados entre o seu computador ou dispositivo móvel e um servidor que abriga um determinado site que você acessa, mas apenas um deles oferece mais segurança para os seus dados na internet, já o outro não. O que é um browser? O browser é um navegador que permite que o utilizador encontre o que procura na internet. O browser ou web browser é responsável pela comunicação com o servidor. É ele que processa os dados recebidos pelos servidores da internet e processa as respostas. O que é POP3 e SMTP? Enquanto o SMTP é um protocolo de envio, já o POP3 e IMAP são usados para recebimento, armazenamento e organização das mensagens do lado do cliente. O Post Office Protocol serve para o acesso remoto ao servidor e permite que o usuário baixe todos os e-mails recebidos para um dispositivo local. O que é plugin? Na informática, define-se plugin todo programa, ferramenta ou extensão que se encaixe a outro programa principal para adicionar mais funções e recursos a ele. Geralmente são leves e não comprometem o funcionamento do software e são fácil instalação e manuseio. Qual a diferença em um e-mail de CC e CCO? CC sigla para o termo com cópia, geralmente é enviado para quem é interessado, mas não é o destinatário principal do e-mail. Todos que recebem essa cópia conseguem ver o endereço de quem mais a recebeu. CCO sigla para cópia oculta. Apesar de também ser uma cópia, a pessoa que recebe esse e-mail não consegue ver quem mais recebeu uma cópia deste. O campo do assunto em um e-mail deve sempre ser preenchido. O assunto de e-mail é o que instiga o contato a abrir o e-mail. Ele é muito importante, pois, além disso, corresponde a toda a experiência seguinte do usuário. Ao criar um assunto de e-mail, deve-se considerar diversos fatores, como interesse, relevância, reputação, urgência e emoção. O que são arquivos com extensão doc, docx, xls, xlsx, dot, dll, html, jpeg, gif, av, she, rar, zip, mp3, mp4. As extensões de arquivo são sufixos que nomeiam o seu formato e também a função que desempenham em um computador.
Essa extensão significa que um arquivo pode ser executável, texto, vídeo e áudio. Deste modo, ele pode fornecer várias possibilidades, como instalar um programa em um computador. O que é OCR? O OCR funciona como um extrator de informação, ou seja, se você possui um documento impresso, é possível fazer uma foto desse documento ou digitalizá-lo pelo scanner e, através da tecnologia OCR, transformar este arquivo em editável. O que é SATA? SATA ou Serial ATA é uma tecnologia de transferência de dados entre dispositivos de armazenamento em massa, unidade de disco rígido e driver ópticos e um computador. O que é certificação digital? O certificado digital é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa. Ele funciona como uma carteira de identificação virtual e permite assinar documentos à distância com o mesmo valor jurídico da assinatura feita de próprio punho, no papel, mas sem precisar reconhecer firma em cartório. O que é a Virtual Machine? A Virtual Machine, ou máquina virtual, é um modelo de virtualização que cria abstração de recursos computacionais e particiona um computador em várias imagens simuladas, ou seja, possibilita que o usuário acesse uma simulação de computador dentro de outro. O que é um QR Code? QR Code é um código de barras bidimensional, cuja sigla QR vem do termo em inglês Quick Response Code, traduzido em português como resposta rápida. Esses códigos podem ser colocados em vitrines de lojas físicas para divulgar promoções exclusivas e informações dos produtos. O que é placa on-board e off-board? Placa de vídeo on-board é quando a placa de vídeo já vem integrada na placa-mãe. Já a placa de vídeo off-board é a placa de vídeo que se compra separadamente e se encaixa no slot da placa-mãe, possibilitando assim que você faça um upgrade em seu computador. Qual a diferença de um IP fixo e IP dinâmico? O IP fixo, como o nome sugere, é constituído por uma sequência numérica que não muda, mesmo que você desligue seu modem ou seu computador. Já o IP dinâmico é alterado com frequência a cada vez que o usuário se conecta à rede ou quando seu tempo de uso expira. Diferença entre memória RAM e memória ROM: 3040. Memórias ROM, Read Only Memory, que permite apenas a leitura dos dados e não perde informação na ausência de energia, e RAM, Random Access Memory, que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados e perde informação quando há alimentação elétrica. O WhatsApp é assíncrono ou síncrono. Enquanto a comunicação síncrona refere-se ao contato imediato entre o emissor, quem envia a mensagem, e o receptor, quem recebe a mensagem, a comunicação assíncrona é atemporal, ou seja, na comunicação assíncrona, o emissor envia a mensagem, mas não necessariamente o receptor irá recebê-la imediatamente. Quais editores de texto você conhece? E planilhas eletrônicas. Editoras de texto: Microsoft Word, Google Docs, GraphWriter, RoadGrape, Editorial, Scrivener, ZenWriter. Planilhas eletrônicas: LibreOffice, Google Docs, planilhas, Gnumeric, iWork, Excel. Função do no-break. O no-break, ou UPS, é um equipamento responsável por regular a voltagem e a pureza da energia que alcança os eletrônicos conectados a esse dispositivo. Ele também alimenta os aparelhos por meio de uma bateria quando há queda ou variações bruscas de energia. No Word, teclas atalho Ctrl+C, copia o texto, seleciona Ctrl+V mais
cola o texto copiado. Ctrl X recorta o texto selecionado. Ctrl B salva o documento. Ctrl S sublinha o texto. Ctrl o texto selecionado. Ctrl I formata o texto para itálico. Ctrl N formata o texto para negrito. Ctrl Z desfaz a última ação. Ctrl mais R desfaz a ação. Refaz. Ctrl R refaz a ação. Ctrl J formata o parágrafo para justificado. Ctrl K formata o parágrafo para alinhar à esquerda. Ctrl E centraliza o texto. Ctrl G alinha à direita. Ctrl L abre a pesquisa. Ctrl T seleciona todo o texto do documento. Qual a função do pincel de formatação do Word? O pincel de formatação permite-lhe copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-la a outro objeto. Pense nele como as ações copiar e colar para a formatação. Utilize o pincel para pintar uma seleção de texto ou de imagens para aplicar a formatação, capacidades de armazenamento dos CDs e DVDs, informação que são lidas por um raio laser disparado pelo leitor. A grande diferença é que em um gravador de DVDs, os raios de leitura são muito mais finos e menores do que um gravador de CDs, permitindo que as informações sejam armazenadas de forma mais densa. Saber o nome das versões do Android, geralmente nome de doces americanos, Android Cupcake, Android Donuts, Android Eclair, Android Fry, Android Gingerbread, Android Honeycomb, Android Ice Cream Sandwich, Android Jelly Bean,